Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando da irmã Tatiana, ô glória. Os irmãos ontem, meus irmãos, que assistiu o vídeo da irmã Tatiana, viu a fúria do inimigo, não foi, meus irmãos? A fúria foi grande para a irmã Tatiana não gravar, mas a irmã Tatiana gravou. Porque mais uma vez o inimigo se levantou na vida da irmã Tatiana, mas só para cair, mas só para ser envergonhado. Porque ele é sujo, meus irmãos. Ele se levanta, porque ele não tem nada a perder. Ele sabe que vai cair, mas ele se levanta. A fúria foi grande, meus irmãos. A fúria do inimigo foi grande na vida da irmã Tatiana, para a irmã Tatiana não gravar, para a irmã Tatiana, né, não falar do amor do Senhor, para calar a irmã Tatiana. Mas a irmã Tatiana não se calou. A irmã Tatiana gravou, concluiu o que tinha que ser concluído. Aleluia. Porque o inimigo se levantou, meus irmãos. Porque quando o inimigo é envergonhado, né, ele não aceita. Mas ele foi envergonhado, meus irmãos. Ele tem que aceitar. Ele se levantou, mas só para cair. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo está na minha e na tua casa. Mas muitas das vezes eu e você não quer aceitar. Mas tem pessoas, meus irmãos, que se permite ser usada pelo inimigo. Aleluia. Que dá brecha para ele. Aleluia. E muitas das vezes o meu e teu inimigo está dentro da nossa casa. Mas eu e você, muitas das vezes, a gente não quer enxergar. A gente diz, é não, meu Deus, é não. Mas é, meus irmãos. Eu tiro por mim. Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente, né, diz que não. É não, meu Deus, é não. Mas tem pessoas, meus irmãos, que se permite ser usada pelo inimigo. Para atrapalhar o meu teu chamado. Porque não aceita em ver o que Deus tem na tua vida. E quando as pessoas dão brecha, meus irmãos, o inimigo entra e faz morada. Porque nem tudo, meus irmãos, é culpa do inimigo, não. Porque o inimigo, ele entra assim. E quem se permite ser usado por ele. Tem muitas pessoas que se permitem ser usadas pelo inimigo. Porque quer atrapalhar o meu teu chamado. Quer calar-me tua voz. Aleluia. E muitas das vezes nosso inimigo está dentro da nossa casa. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Mas o inimigo não pode não, meus irmãos, atrapalhar meu teu chamado. O inimigo não pode não, meus irmãos, calar-me tua voz. Porque ele faz de tudo, meus irmãos, para calar-me tua voz. Ele faz de tudo para que você não fale do amor do Senhor. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que ele se levanta, mas só para cair. Porque o inimigo está furioso, meus irmãos, com a irmã Tatiana. Porque Deus revelou para a irmã Tatiana o que estava escondido, o que estava em oculto. Aleluia. Deus revelou, meus irmãos, para a irmã Tatiana. Por isso que o inimigo está furioso, se levantando 24 horas. Para atrapalhar o chamado da irmã Tatiana. Para querer calar a voz da irmã Tatiana. Mas não cala não, meus irmãos. Porque quando Deus chama você, ele se responsabiliza. Quando Deus ele chama você, aleluia. Ele não permite que o mal toque em você. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. E quando ele é envergonhado, principalmente. Quando ele é envergonhado. Porque o inimigo ele não quer ser envergonhado. O inimigo quer envergonhar a mim e a você. Mas ele não quer ser envergonhado não, meus irmãos. Mas ele foi envergonhado mais uma vez. Porque ele se levantou na vida da irmã Tatiana. Ele se levanta na vida dos meus irmãos, mas só para cair, meus irmãos. Porque quando eu e você somos uma mulher de Deus, quando eu e você somos um homem de Deus, o inimigo se levanta, porque é permissão de Deus. Mas quanto mais ele se levanta, meus irmãos, maior a queda. Porque ele tem que saber, meus irmãos, que você tem dono. Ele tem que saber que você somos uma mulher de Deus. Ele tem que saber que você somos um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. E que ele já foi envergonhado, meus irmãos. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos, na minha tua vida. Ele se levanta, porque ele sabe que tem coisa boa chegando para mim, para tua vida. Ele sabe, aleluia, que Deus vai cumprir na minha tua vida. Aleluia. Por isso que a fúria está grande, meus irmãos. Aleluia. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que ele se levanta, que ele fica furioso. Aleluia. Mas ele não pode impedir o que Deus tem na minha tua vida. Ele não pode atrapalhar o meu teu chamado. Ele não pode impedir. Aleluia. Aleluia. E Deus fazer na minha tua vida. Porque Deus vai fazer, meus irmãos. Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque Ele não para que minta e muito menos não para que venha se arrepender. E o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque o inimigo não pode atrapalhar não, meus irmãos. Porque quando Deus determina, está determinado. Aleluia. E quando Deus quer fazer na minha tua vida, meus irmãos, até quem está atrapalhando, ajuda. Porque para atrapalhar, meus irmãos, são muitos que se permitem ser usados pelo maligno. Mas não pode atrapalhar não, meus irmãos. Não pode impedir o que Deus tem na minha tua vida, não. Porque o que Deus tem na minha tua vida é na minha tua vida. E ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. Porque ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu, não. Porque o que é meio teu, é meio teu. E ninguém pode tomar o que é meio que é teu. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu. Aleluia. Porque foi Deus que deu, meus irmãos. Por isso que a fúria do inimigo é grande. Porque o inimigo, meus irmãos, ele é invejoso. Aleluia. 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 Oh, glória. Ele é invejoso, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele só quer o que é dos outros.
Ele não quer, né? O que é dele, né? Ele só quer o que é dos outros. Porque o inimigo ele é invejoso. Aleluia. Aleluia. E quanto mais ele tem, mais ele quer. Aleluia. Mas o que é meio teu, meus irmãos. E ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu, não. Porque foi Deus que deu. E ninguém vai tomar o que é meio que é teu. É meio teu. Por direito. Aleluia. E foi Deus que deu. E ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar. Aleluia. Então que nessa tarde você somente descanse. E se aquiete. Porque o inimigo se levanta, meus irmãos. Porque ele é sujo. Ele é encardido. Porque ele sabe que ele já foi envergonhado. Por isso que ele está furioso. Porque ele sabe que tem coisa boa chegando para a tua vida. Aleluia. Mas ele não pode impedir não, meus irmãos. Ele se levanta. Mas ele não pode atrapalhar o teu chamado. Ele se levanta, mas ele não pode calar a tua voz. Porque quanto mais ele se levanta, mais aí você abre a voz, abre a boca. E adora esse Deus maravilhoso. Aleluia. Porque só Deus, meus irmãos, é merecedor de toda honra e toda glória. Só Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. E que você somente adore, meus irmãos, Senhor. Aleluia. Porque nada que você faça, meus irmãos, nós vamos conseguir pagar o que ele fez por nós. Ele morreu naquela cruz, por mim e por você, para nos salvar. Eu e você sendo falho, pecador. Mas ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele poderia ter desistido. Mas ele foi até o fim, meus irmãos. E nada que você faça, nós vamos conseguir pagar o que ele fez por nós. Então o mínimo que você pode fazer é adorar ele. É fazer a vontade dele. É ser obediente a ele. É ouvir a voz dele. Porque muitos são chamados, meus irmãos, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos, meus irmãos, querem ouvir a voz dele. Nem todos querem fazer o que ele manda. Mas quando ele falar comigo, com você, meus irmãos, onde ele mandar eu e você ir, que você vá. Que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na tua frente. Então que você somente esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. A voz dele é tudo na tua vida. Mas que você escuta a voz dele, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que ele mais quer é ganhar alma para ele. Porque ele não tem mais oportunidade. Mas eu e você tem, meus irmãos. Eu e você tem oportunidade de se arrepender, de pedir perdão para o nosso Pai, de querer ser uma pessoa melhor. Nós temos oportunidade, meus irmãos, de querer mudar. Aleluia. Então que nessa tarde, meus irmãos, eu e você se analise o que você está fazendo. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado. Mas muitas das vezes eu e você quer fazer o que é errado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você analise o que você está fazendo. Aleluia. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Mas para mim você subir, a gente tem que, renunciar. A gente tem que ouvir a voz do nosso Pai. Tem que fazer a vontade dEle. Porque nem todo, meus irmãos, quer fazer a vontade dEle. Aleluia. Mas que você, meus irmãos, escuta a voz dEle. Que você faça a vontade dEle, faça o querer dEle. Aleluia. Porque é a vontade dEle que prevalece na tua vida. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Porque como pai, só quer o melhor para o seu filho. Mas muitas das vezes o filho rebelde quer fazer o que quer. Mas o meu teu caminho, meus irmãos, tem perigo. Então que você escolha seguir o caminho do nosso Pai. Aleluia. Aleluia. O caminho é estreito, meus irmãos, É apertado, É sofrido. Aleluia. Mas a gente tem um privilégio de sofrer e saber que Ele está conosco. E a porta larga, meus irmãos, tudo é fácil, mas tem um preço. O preço é você ficar naquele grande dia. Porque para mim você subir, meus irmãos, a gente tem que obedecer ao nosso Pai. Tem que seguir o caminho dEle. Fácil não é, mas não é impossível, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Porque Ele está voltando. Ele não quer que você fique, não. Porque Ele nos ama. Porque Ele escolheu a você. Ele conta com os corajosos. Os covardes medrosos que voltam, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai para a palavra, amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Salmos 46 e o 10. Salmos 46, o 10 e o 11. Amém, meus irmãos? E por último, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã. E eu creio que Deus vai falar com os irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 46, o 10 e o 11. Vamos lá, meus irmãos? O 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado
sobre a terra. O 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está falando para você se aquietar. Então, que você escuta a voz do nosso Pai e se aquiete e descanse. Aleluia. Porque o que você não pode fazer, Ele faz. Mas que você se aquiete e descanse. E deixa Ele fazer por mim e por você. Não quero ensinar o oleiro a trabalhar. Porque muitas das vezes eu e você quer ensinar o oleiro a trabalhar. Mas não é você que ensina ele a trabalhar não, meus irmãos. Porque ele é o oleiro. Ele faz como ele quer. É como ele quer. Porque ele que manda, ele que desmanda. Eu e você só tem somente que obedecer. Aleluia. Porque é a vontade dele que prevalece na tua vida. E que você não quer ensinar o oleiro a trabalhar. Aleluia. Que você somente obedeça. Aleluia. 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 E se aquiete. E descanse. Deixa ele trabalhar a meu teu favor. Que você não se precipite. Não queira passar na frente dele. Espere no tempo dele. Se aquieta. Tenha paciência. Aleluia. Tenha paciência, meus irmãos. Espera no Senhor. Espera no tempo dele. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai fazer. Ele vai cumprir. Mas aí você tem que crer. Tem que descansar. Tem que se aquietar. Porque enquanto você estiver agitado, nervoso, inquieto, ele não trabalha. Ele não opera um milagre na tua vida. Então nessa tarde que você venha descansar. Se aquietar. Vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. E Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpreender-me a você. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E quando Ele quiser dar para mim, para você, Ele vai dar. Aleluia. Mas é no tempo dele. É como Ele quer. Não é como eu e você quer. Porque a minha e a tua vontade, né? É muito fácil. Mas a dele, nem todos querem fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mas para ele cumprir na minha tua vida, eu e você tem que estar em obediência. E você tem que fazer a vontade dele. Porque jamais nosso Pai vai cumprir algo na nossa vida se você não estiver em obediência. Então que você fique em obediência. Escuta a voz dele. Faça o querer dele. Que é para ele cumprir na minha e na tua vida. Que eu e você faça a nossa parte para ele fazer a dele. Aleluia. Porque é no tempo dele, meus irmãos. Ele vai cumprir. Aleluia. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando ele promete, ele cumpre. Porque ele é fiel. Pode o homem prometer para mim e para você e não cumprir. Mas Deus não, meus irmãos. Quando ele promete, ele cumpre. Porque passe o céu e passe a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida não vai passar. Aleluia. Mas que você somente descanse, meus irmãos. E se aquiete. Para que tanta inquietação? Tira a inquietação, meus irmãos. Descansa. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. A gente descansar. Quando vê, né? As coisas tudo, né? Desandando. Quando vê as coisas, quando não está do jeito que a gente quisesse que estivesse. Quando está tudo, né, meus irmãos? Aleluia, fora do lugar. Mas aí você tem que crer, meus irmãos. Tem que chegar com os olhos da fé. Aleluia. Aleluia. Porque Deus vai fazer, meus irmãos, na minha tua vida. Deus ele vai mudar a minha tua história. Deus vai escrever uma nova história na minha tua vida. Porque chega, meus irmãos. Aleluia. Chega, meus irmãos, de sofrimento da minha tua vida. Chega de humilhação. Chega de desprezo. Aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de resposta para mim e para tua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Deus vai escrever uma nova história na minha tua vida, porque Ele é fiel. Mas aí você tem que crer, confiar, acreditar. Aleluia. Nunca duvide, meus irmãos. Nunca duvide do Deus que você serve. Porque Ele é Deus do impossível. E nessa tarde Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Aleluia. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque muitos se levantam para querer impedir, para querer atrapalhar o que Deus tem na minha tua vida. Mas não vai atrapalhar não, meus irmãos. Porque até quem está atrapalhando vai ajudar. Porque quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. E ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque nessa tarde, Deus já arrancou todo impedimento do meio do teu caminho. Deus já tirou toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho. Deus já arrancou toda a legião, toda a entidade, todo o demônio do meio do teu caminho. Para mim você passar e cantar o hino da vitória. Dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor. Aleluia. Porque ninguém pode impedir não, meus irmãos. Aleluia. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque muitos se permitem ser usados pelo maligno. Para querer atrapalhar meu teu chamado. Para querer calar minha tua voz. Porque não aceita em ver que Deus é na minha tua vida. Não aceita em ver que eu e você somos nova criatura.
Porque nem todo mundo quer mudar não, meus irmãos. Mas quando vê que você somos nova criatura, se incomoda, fica com inveja. Aleluia, aleluia. Porque nem todo mundo quer mudar, meus irmãos. Nem todo mundo quer sair do pecado, da sujeira, da imundícia, do lamaçal. Nem todo mundo quer obedecer ao Pai. Nem todo mundo quer ouvir a voz do Pai. E quando vê que eu e você escuta a voz do Pai, quando vê que eu e você somos obedientes ao Pai, se incomoda, meus irmãos. Porque sabe que Deus é na minha tua vida. Sabe que Deus usa eu e você. Sabe que Deus revela o oculto e o profundo para mim e para você. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer renunciar. Mas quer ter o que você tem. E quando não tem, quer matar quem tem. Mas não mata não, meus irmãos. Porque se quer ter o que você tem, vai pagar preço. Vai sair da sujeira do lamaçal do pecado. Aleluia. Que é para ter o que você tem. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém não, meus irmãos. E para Deus dar para mim e para você, a gente teve que pagar preço. A gente teve que renunciar. A gente teve que sair da sujeira do pecado do lamaçal. Mas muitos não aceitam. Porque muitos querem ver você na sujeira, no lamaçal do pecado. Aleluia. Como eles sabem, meus irmãos, que você não volta mais para lá. Aí se incomoda. Porque o inimigo não aceita em ver que você somos nova criatura. O inimigo não aceita em ver que Deus honrou a mim e a você. Mas tem que aceitar, meus irmãos. Porque Deus honra quem Ele quer. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Aleluia. Porque muitos, meus irmãos, quer ter o que você tem. Mas não quer pagar o preço. Até porque não aguenta pagar o preço que você pagou. Aleluia. Mas quer ter o que você tem. Porque pensa que foi fácil para mim você chegar até aqui. Não foi fácil não, meus irmãos. Só eu e você e Deus sabe o que nós passamos. Muitos não suportariam passar pelo que você passou. Mas quer ter o que você tem. Aleluia. Porque dinheiro, meus irmãos, não compra não. A presença é de joelho. É renúncia, é obediência. Mas muitos não querem fazer isso. Não querem obedecer, não querem pagar preço. Mas quer ter a presença. E quando não tem, quer matar quem tem. Aleluia. Quer matar, meus irmãos. É defamando, é caluniando. Inventando falso testemunho, é perseguindo. Aleluia. Mas não mata não, meus irmãos. Porque quanto mais persegue, quanto mais fala de mim de você, é que você cresce. É que você abre a boca e adora esse Deus maravilhoso. Diz que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Aleluia. Porque o inimigo, meus irmãos, não pode calar minha tua voz, não. O inimigo não pode parar minha você, não. Porque eu e você estamos fazendo uma grande obra. E você não pode parar, não. Pode se levantar quem quiser. Sabalate, Tubia, pode levantar quem for. Mas só para cair. Porque você estamos fazendo uma grande obra. E a gente não pode parar. Porque o medo não parou em você. As perseguições não parou em você. As calúnias não parou em você. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. E não vai parar, meus irmãos. Porque aquele que Deus chama, Deus se responsabiliza. E onde quer que Deus enviar em você, que você vá. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Porque o inimigo, meus irmãos, ele quer colocar medo em mim e você. Para que você não escute a voz de nosso Pai. Para que você não faça a vontade do nosso Pai. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você escuta a voz do nosso Pai. Escuta a voz do Senhor. Quando Ele falar que você escuta a voz dEle. Que você deixa Ele guiar-me a você. Porque a voz dEle é livramento na tua vida. Aleluia. Então que você deixa Ele guiar-me a você. Onde quer que Ele manda em você ir, que você vá. Deixa Ele guiar-me a você, meus irmãos. Tira o medo. Porque Deus não trabalha no medo, não. Tira o medo para Deus operar um milagre na minha tua vida. Tira o medo, meus irmãos. Porque o medo não pertence ao Senhor, não. E para Ele operar na minha tua vida, você tem que perder o medo. Porque o medo impede de Deus operar na minha tua vida. O medo impede que Deus cumpra o que Ele quer cumprir na minha tua vida. Então que você perca o medo, meus irmãos. Porque quando todos os meus medos não caber mais em mim e você, é que Deus opera um milagre na minha tua vida. É que Deus vai cumprir na minha tua vida. Mas aí você tem que perder o medo. Para Ele operar na minha tua vida. Para Ele cumprir na minha tua vida. Porque a gente é ser humano, meus irmãos. A gente tem medo. Mas a gente tem que perder. E confiar no Deus que a gente serve. Aleluia. Porque o medo não pertence a Ele, meus irmãos. Que você perca o medo. E deixa papai fazer por mim e por você. Deixa Ele operar na minha tua vida. Deixa Ele fazer do jeito dele na minha tua vida. Porque você não quer ensinar Ele a fazer. Porque é como Ele quer na minha tua vida, meus irmãos. Porque é a vontade dEle que prevalece na minha tua vida. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Aleluia. Oh, glória.
Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. O louvor da harpa cristã. O 193. A alma abatida. Amém, meus irmãos? E eu creio que papai vai continuar falando com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Oh, glória! Oh, papai falando, meus irmãos, através do louvor. Não tenha medo, espera nele, confia nele. Aleluia! Tira o medo, meus irmãos, do coração. Aquieta a tua alma angustiada. Confia no teu pai. Deixa ele fazer por mim, por você. Porque é o que ele quer na minha tua vida. Mas que você tire o medo para ele operar. Que você tire o medo para ele fazer na minha tua vida. Porque o medo está impedindo dele trabalhar na minha tua vida. O medo está impedindo dele cumprir o que ele quer cumprir na minha tua vida. Então que você perca o medo, meus irmãos, para ele operar. Aleluia. Porque ele quer fazer. Ele quer cumprir. Mas perca o medo, meus irmãos. Porque papai está falando. Aleluia. E quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória! Terás em breve as dores findas, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Oh, glória! Ele está vindo, meus irmãos, ao meu teu encontro. Ele está vindo para socorrer você, porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Aleluia! Espera só mais um pouquinho, que ele está chegando, meus irmãos. E que você perca o medo, porque ele está chegando para socorrer você. Ele está chegando para fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque só ele, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Aleluia. E nessa tarde, o meu e os teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Mas que você não tenha medo. Que você se aquiete e descanse. Que é para ele trabalhar. Que é para ele operar. Que é para mim você ver o trabalho dele na minha tua vida. Porque ele quer trabalhar, ele quer operar, ele quer fazer. Mas aí você tem que perder o medo e descansar e confiar e se aquietar. Amém, meus irmãos? Oh, glória! E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.